Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que a partir de agora se juntam a nós para assistir à reunião em direto, ao vivo e a cores. Olha, se fosse preto e branco. Mas não. Por acaso eu estou de preto e branco, quase. É só preto. Mas é cores. Nós vos damos o bem-vindo, vos amamos com todo o nosso amor. Damos também o bem-vindo a todos aqueles que nos estão a ver em Moçambique e também aqueles que nos estão a ver no Brasil, em Inglaterra, todo esse mundo fora. I want to praise God for those who are watching in India. Praise God, and I send all my love, and all of us here in the headquarters send all of our love to all of you in India. We love India, and we ask God to bless India and bless all of your ministry, Pastor Paul, in Jesus' name. Amém, igreja? Glória a Deus. Então nós damos boa-vinda a vocês todos. Que Deus vos abençoe rico e poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. E também dou as boas-vindas àqueles que nos estão a ver ao vivo em direto, a nossa açãozinha que está a algures ali para a zona, como é que chama aquilo? Penteado, não sei. Deus abençoe esse lar de idosos. Que Deus abençoe a pastora Ana Coelho no Brasil. Que Deus abençoe a Lina. Deus te bendiga mucho em Madrid, em Espanha. Muchas bendiciones em nome de Jesus. Glória a Deus. Poliglota. Tenho que treinar em francês e em alemão. E depois, em russo não, em russo tenho aqui. Tenho que pedir à Irina para traduzir. Mas sei dizer dobra uta, dobra volta, para chove. Glória a Deus. E todos aqueles que eu agora não me estar a lembrar, não sei se o Pedro está a trabalhar, não é? Tânia, Pedro está a trabalhar. Deus abençoe o Pedro no nome de Jesus também. Ele conduz essa ambulância aí como deve ser e cuide muita gente no nome de Jesus. Bom, nós já temos os folhetos todos prontos para a campanha de evangelização e depois eu vou anunciar e vamos fazer aí uma grande campanha para abençoar e invadir toda esta zona ao redor e devemos fazer depois noutras zonas. E eu creio que nenhum folheto se vai estragar e que cada folheto será a salvação de uma família no nome de Jesus. Concordam comigo? Glória a Deus. Quero também dizer e pedir-vos para permanecerem neste memorial de oração até que eu possa alterar e acrescentar as igrejas de Moçambique e também a da Índia, e que vocês possam continuar a orar pela igreja todos os dias e também por vocês, para que a glória de Deus se possa manifestar em todos nós. Amém? Quero também dizer que está disponível o livro do Bruno Vieira Amaral, que chama-se Aleluia. Está disponível aqui na livraria, em também praticamente todas as livrarias Bertrand e há alguns Pingo Doce, porque há muitos que já voltou a esgotar. Este livro faz um retrato acerca do mundo evangélico em Portugal, ou a situação atual evangélica em Portugal, e uma das igrejas de estudo fomos nós. Portanto, eu gostava de exortar vocês, se puderem adquirir. O livro é acessível, 3,15€. Fala de Jesus, fala de fé, e olha, eu sei que tem sido uma bênção. Este livro tem vendido, como se diz no Brasil, para chuchu. Quinta-feira, dia 2 de abril, vamos ter então o pastor Eduardo Jorge, às 9 da noite. Ele é o pastor da igreja Sar Shalom, da Marinha Grande. Ele é uma bênção, um jovem, ele vai estar aqui connosco. Ele canta muito bem, toca muito bem também. E então ele vai nos abençoar na sexta-feira. As reuniões de sexta-feira têm sido uma bênção. Eu disse, pois, mas no fundo é sexta-feira transformada em quinta-feira, não é? Disfarçada, vestida com uma capa de quinta-feira. Vai ser só nesta quinta-feira. Eu vou dizer porquê. Porque na sexta-feira é feriado e eu sou desta opinião. Feriado é com a família. Ok? Eu já fui muitos anos do tempo em que era feriado, era para estar na casa de Deus. Está certo. Mas a família precisa de ser salva. A família precisa de amor. E nós precisamos de gastar e investir tempo na nossa família. Comunhão uns com os outros, amá-los, mostrar que Jesus não nos faz estar exclusos do mundo, mas nos faz ir ao mundo, como Ele próprio disse,
como ovelhas no meio de lobos para conquistar esses lobos e salvá-los como se fossem ovelhas. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Então, sexta-feira é dia de estar com a família, sábado é dia de estar com a família, domingo também, mas domingo, antes de estarmos com a família, vimos aqui à casa de Deus para ouvirmos a palavra de Deus. E quero dizer que tanto na quinta-feira, dia 2, como no domingo, dia 5, vamos ter Santa Ceia. Portanto, eu exorto todos que possam estar presentes e a trazer a família, a trazer aqueles que hoje faltam, alguns aqui faltam hoje, para podermos partilhar a palavra de Deus e participar da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, porque é o dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Posso ouvir amém? Então, na quinta-feira, dia 2, o pastor Eduardo Jorge, ele é uma bênção e eu exorto você, se puder estar cá, fale também aos outros para estarem cá, para que ninguém perca a mensagem de Deus pela boca, a mensagem de Deus pela boca dele. Exatamente. Quem é que esteve cá na sexta-feira? Foi uma bênção? Quem é que foi abençoado? Foi bom, eu gostei. Eu gostei imenso. Foi a presbítera Célia, foi bom. O vídeo já está no YouTube e já está no site. Está em todo lado. Não. Já está. Já chegou à Sibéria. Na Lua. É capaz. Ainda agora foram 2 astronautas para lá. Se calhar alguns estão a ouvir a palavra de Deus. Quem sabe? Exatamente. Quem sabe? Só Deus sabe. Não é? Então, quero dizer que já está no YouTube, já está no site. Você, se por qualquer razão não pôde estar presente, eu quero dizer que você já pode ouvir a palavra de Deus. O vídeo já está disponível para si. E de anúncios, para já é tudo. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 9. Glória a Deus que a nossa Irene está cada vez melhor. Cada dia que passa está mais liberta. E cada domingo que passar, vocês vão ver a diferença na vida daquela senhora e ela voltará ao normal. Ok? Portanto, não olhem para isto, vocês amem-na com todo o amor, porque é o que nós estamos a fazer desde o primeiro dia, não é verdade? A irmã Helena tem sido um pilar nesta libertação. A irmã Helena nas últimas 2 semanas esteve, três semanas esteve em Braga e glória a Deus pela força que Deus lhe tem dado para conseguir vencer as trevas nesta família no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 9. Eu gostava de falar um bocadinho de finanças com vocês, não muito tempo. E gostava de partilhar algumas coisas com vocês. Mas vamos primeiro ler a palavra de Deus nesta manhã. Diz assim a partir do versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Olhe para mim. Eu vou lhe dizer uma coisa que se calhar você ainda não se apercebeu. Mas hoje há pessoas em Moçambique, na Índia, há muita gente aqui em Portugal que dão graças a Deus por si e você nem sabia. Nós às vezes não temos esta percepção, porque, pronto, o nosso universo acaba por ser o nosso mundo, aquilo que está à nossa volta. E muitas das vezes não temos a verdadeira percepção
do que está para lá da nossa vida, do que está para lá daquilo que está à nossa volta. E em muitos casos, você nem se apercebe da quantidade de pessoas que você ajuda sem saber que está a ajudar. E ainda bem que não sabe que está a ajudar, porque a Bíblia diz: a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz. Então, eu gosto muito deste versículo. Diz: para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, para todo o bem, o qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então, muitos hoje dão graças a Deus por si, por mim, por este ministério, que você faz parte, por causa do trabalho que estamos a fazer. Você já imaginou quantas pessoas você já trouxe a Jesus? E se você estiver aqui consigo, elas próprias podem pensar: eu dou graças a Deus por aquelas pessoas que me trouxeram a Jesus. Eu dou graças a Deus pelo que Jesus tem feito na minha vida. Eu dou graças a Deus por tudo o que se está a passar. Eu dou graças a Deus pela saúde que Ele me dá. Eu dou graças a Deus pela palavra verdadeira que Ele me dá. Eu dou graças a Deus pela revelação. Eu dou graças a Deus pelo meu emprego. Eu dou graças a Deus pela minha família. Já pensou nisto? E que no meio disto tudo, dão graças a Deus também por si. Graças a Deus. Diga comigo: graças a Deus. Você é grato a Deus? Eu na quinta ou na sexta-feira publiquei uma coisa no Facebook chamada gratidão. Eu agradeci a Deus por todas as pessoas que estão à minha volta. Eu agradeci a Deus por todas as pessoas que o Senhor me tem enviado. Eu não estou a falar só da equipa de liderança, eu estou a falar de toda a gente. Eu dou graças a Deus por todos quantos Deus tem entregue na minha mão. Sabe porquê? Porque o melhor desta terra está aqui. Nós não temos que andar mais à procura do melhor desta terra noutros lados. Nós temos que andar à procura do tesouro. E esse tesouro são os perdidos. O verdadeiro tesouro são os perdidos. E é esse o trabalho da igreja. O trabalho da igreja não é ter um alcatifador, nem ter um teto falso de prata, nem, percebe, não é riqueza dentro da igreja, mas a riqueza são as pessoas quando entram por aquela porta. E a maior alegria que você me dá é passar por aquela porta e sentar-se na cadeira. E sorrir para mim, ou pescar-me o olho. Alguns é mais... Mas seja como for, a maior alegria que eu tenho é ver-vos entrar por aquela porta. Isso aqui é a minha riqueza. Então, por sua causa, eu dou graças a Deus. Eu gosto muito desta passagem porque Paulo é muito claro e diz assim: o que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia abundância, abundância ceifará. Quem semeia pouco, colhe pouco. Você já sabe isto. Não vou bater mais sobre isto, mas vou bater sobre este assunto, sobre esta pequena parte. E esta parte diz assim, e versículo 8: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. O que é a graça? Um favor não merecido. Nenhum de nós merecíamos aquilo que Deus faz por nós, mas Deus faz porque nos ama. Por isso é que muitos de nós pensamos que há pessoas que não merecem a salvação, mas Deus os salva na mesma porque o seu grande amor é assim. E a igreja vai lá fora buscar pessoas, vai lá fora buscar os perdidos, mesmo quando alguém pensa que não merecem. Mas esse é que é o verdadeiro amor que deve existir dentro da igreja. E sabe que isso está incluído dentro da graça. Ele próprio diz: a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Deus supra a nossa necessidade e abençoa-nos, de tal maneira que sempre nos ajuda a dar para a sua casa e ajudar ainda alguém. E é isso que nós fazemos. E sabe que é isso que Deus tem estado a pôr no meu coração? E vou-lhe dizer desde quando? Desde a sexta-feira em que o nosso presbítero João Falcão Machado pregou aqui. Ele aqui ensinou acerca do bom samaritano. Percebe? E a partir daí o meu coração abriu. Então eu agora já não oro mais para que Deus nos dê, para a casa de Deus não ter falta e poder ajudar quem cá está. Eu agora peço: dá-nos, Senhor, para não termos falta e ajudarmos os nossos e ainda ajudarmos para fora.
Ou seja, abrimos o leque. Vamos abrir o leque. Vamos abrir o leque na nossa vida. Então, nesta manhã, prepara a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia, aquilo que o Senhor puser no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Aquele que está no trono e ao Cordeiro, aquele que está no trono e ao Cordeiro, aquele que está no trono e ao Cordeiro, seja bênção e honra e glória e poder para sempre. Aleluia. Seja bênção e honra e glória e poder para sempre. Aleluia. Vamos ficar de pé. Seja bênção e honra e glória e poder para sempre. Glória a Jesus. Vou pedir ao presbítero João Falcão Machado. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe que eu já conheço os olhos dele. Eu sei quando Deus lhe diz qualquer coisa. Céu. O mancebo foi ter com Jesus e perguntou o que havia de fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse para seguir os mandamentos. E ele disse que já o fazia. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Amém. Vem e segue-me. Senhor, pusemos em tuas mãos as nossas ofertas. Abençoa e guarda-nos o tesouro do céu que prometeste, porque te seguimos. Em nome de Jesus e em nome de Deus. Amém. Amém. Dê uma grande salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Podemos sentar. Vocês também se podem sentar. É uma joia. Glória a Deus. Aleluia. Quem é que está preparado para a palavra de Deus? Então levante bem alto a sua Bíblia. Deixe-me lá ver a sua Bíblia. Não, a minha é mais bonita. Não, a minha que é mais bonita. Tem café. Pois é. Glória a Deus. Então, levante bem alto e diga: esta é a minha Bíblia. É a palavra de Deus. E diga: eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu estou prestes a ouvir a palavra de Deus, semente incorruptível, invencível, indestrutível, infalível. Palavra de Deus que vai entrar no meu coração e eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as Bíblias em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21.
Apocalipse capítulo 21. Eu tenho uma mensagem de Deus que o Senhor me deu ontem à noite para hoje, muito especial, chamada A Casa de Deus. Eu tenho uma série de 7 lições sobre as 7 cartas do Espírito à Igreja que eu vou ministrar a seguir à Páscoa. Eu não quis começar hoje para não estar a interromper com a Páscoa e depois retomar, percebe? E então eu ontem à noite estava a orar ao Senhor e eu estive bastante tempo na presença de Deus. E até vos vou dizer uma coisa. Eu estive entre a 1 da manhã e as 3 da manhã, já na hora nova, praticamente a chorar na presença de Deus. Pouco ou nada consegui dizer a Deus. Tudo o que eu conseguia fazer era chorar na presença de Deus. E eu comecei, dentro daquilo que eu podia, comecei a dizer: Senhor, ajuda-me, o que é que eu vou dar ao teu povo? O que é que eu vou ministrar? Eu quero dar pão fresco, eu preciso dar alimento fresco. Eu preciso dar a tua palavra ao teu povo. Então o Senhor mostrou-me algo que eu gostava de partilhar com vocês todos nesta manhã. Amém? Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 2 em diante, diz assim a palavra de Deus: E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olhe para mim. Eu gostava que você prestasse bem atenção, ignore tudo o resto, está bem? A nossa Irene está em processo de libertação, okay? Só para você perceber, não ficar perturbado, não mande calar, não diga nada, deixe estar, deixe Deus ser Deus, okay? Isto é uma casa de liberdade. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, amém? Glória. Eu escolhi aliás, Deus deu-me esta passagem por causa do versículo 3. Porque no 3 diz: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E agora veja a promessa. Repare bem nisto. João vê a Nova Jerusalém, isto é a visão, é um vislumbre do futuro. João vê a Nova Jerusalém, vê a cidade santa a descer, e depois ouve a voz de Deus que diz: Este é o tabernáculo de Deus, onde Deus habitará, e o seu povo com ele, e ele com o seu povo. E dentro deste pormenor há uma promessa de Deus. E essa promessa não é só para agora, não é só para esta altura, é para agora. Porque é a promessa de que Deus habitará connosco e nós com Ele. E nós, quando habitamos com Deus e Deus connosco, quando Deus faz morada em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo, e se nós somos o templo do Espírito Santo, então Deus habita connosco, então o versículo 4 tem que ser real já nesta vida. Então, sabe o que é que diz? O Senhor limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte. E não há. Morte espiritual não há. Porque Ele nos deu a vida eterna. Limpará a toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Depois deste versículo, eu estive 2 horas a chorar. Na presença de Deus, sabe porquê? Porque eu estive a analisar a minha vida, percebe? E eu vejo
Porque eu ainda não deixei Deus fazer algumas destas coisas na minha vida. Porque eu ainda verto lágrimas de sofrimento e de dor na minha própria vida. Porque eu ainda não deixei que Deus retirasse o pranto e o clamor e nem a dor. Porque Ele diz que já as primeiras coisas se foram. E você sabe o que é que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5:17? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo, então as primeiras coisas já se foram. Não entenderam? E eu disse, Senhor, então, mas porquê é que nós não deixamos que Tu limpes toda a lágrima? Ou o clamor, ou a morte, ou o pranto, ou a dor. Porquê é que ainda não estamos a permitir que Deus retire isso do nosso coração? E Deus disse-me assim, e ouça o que é que Deus diz. Porque eu ainda não sou a casa do meu povo. Então eu hoje quero ministrar a vocês. Eu hoje quero impactar no vosso coração a casa de Deus. Diga, eu sou a casa de Deus. Você acredita nisso? Você consegue acreditar que Deus habita dentro de si? Você consegue acreditar que Deus criou o universo, criou tudo? Criou galáxias, planetas, o universo inteiro, tanto espaço. Olhou para onde poderia fazer a sua casa e decidiu fazê-la dentro de mim e de si. Uma coisa tão extraordinária. Uma decisão que ninguém tomaria em qualquer zona deste universo. Decidi morar dentro de mim e de si. E mesmo assim nós não conseguimos permitir. Não deixamos que Ele cumpra a promessa. Esta promessa. Esta verdadeira promessa de retirar toda a dor. Retirar o pranto, o clamor. Acreditar que não haverá mais morte espiritual porque nós já temos a vida eterna com Jesus. Acreditar que Ele pode limpar as lágrimas dos nossos olhos, arrancar-nos da tristeza e da aflição, porque foi essa a promessa que Ele nos deu. Ele próprio diz na sua palavra: em tudo seremos aflitos, em tudo seremos afligidos, em tudo seremos atingidos, mas eis que vos livrarei de todas as coisas. Essa é a grande promessa de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz: podemos estar abatidos, mas nunca derrotados. Posso estar em baixo, mas nunca vou ser vencido. Percebe o que eu estou a dizer? Este tipo de revelação, este tipo de palavra, este tipo de crença, este tipo de fé, é o que nós temos que gerar no nosso coração e na nossa vida. Isto sim é fé. Fé não é acreditar que vou ter um carro novo. Isso faz parte da nossa vida. Trabalhamos para isso. Ou que vou ter uma casa maior. Isso, trabalhamos para isso. Fé é acreditar que as promessas de Deus verdadeiras são reais na minha e na sua vida, no meu e no seu coração. Então, como dizia um homem de Deus, se calhar você já ouviu falar, Billy Graham. Sabe o que ele dizia? O crente desta nova geração é um crente rico, mas pobre espiritualmente. Eu quero ser ao contrário. Eu até posso ser pobre. Comparado aos olhos do mundo, podemos ser pobres. Mas eu quero ser rico espiritualmente. E eu quero ser verdadeiramente casa de Deus. Quem quer ser casa de Deus comigo? Eu digo tantas vezes que Deus habita nesta casa. Você pensa que Deus mora aqui dentro? Não. Ai, não, pastor, então a unção de Deus está aqui. Sim, mas porque você está aqui. Você pensa que a unção de Deus vem porque eu estou cá, o pastor ou algum pastor dos que estão aqui conosco? Não.
A unção de Deus está cá porque você está cá, porque todos juntos estamos cá. E nós todos juntos somos a casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja não são 4 paredes. A casa de Deus, a igreja, o tabernáculo, sou eu e você. Então repare bem. Muitos têm perguntado onde é que Deus habita. Muitos têm perguntado, será que Deus habita nos céus? Eu já ouvi cientistas dizer que o universo é a casa de Deus. Eu acho que isso é tão limitativo. Quando Ele próprio afirma na sua palavra que decidiu morar dentro de nós. Parece que é um paradoxo, né? Não faz sentido, Ele é tão grande, nós somos tão pequeninos. Mas aí é que está, Deus é um Deus de paradoxos. Deus é um Deus que gosta de confundir a sabedoria humana com a sabedoria dEle. E tomar a decisão de habitar e viver, fazer morada e derramar o seu poder e a sua unção e a sua glória. Aonde? Na sua criação. Aleluia. Onde é que Deus mora, pastor? Será que Deus mora dentro da igreja? Ah, pastor, eu ando à procura da casa de Deus. Uma vez uma irmã, aí está uns, se calhar 40 ou 50 anos, foram ter com um pregador coreano, David Yong-Cho, e uma senhora chegou-se ao pé dele e disse-lhe assim, pastor, eu preciso da morada de Deus. E ele ficou, morada de Deus, sim, claro. Olha, veja a sabedoria de Deus, hein? Porque um pastor nunca se atrapalha, não é? Os pastores nunca se atrapalham, a gente nunca se atrapalha. Ele virou-se para a irmã e disse-lhe assim, olha, eu tenho a morada no escritório e não tenho aqui. Venha para a semana que eu dou-lhe a morada de Deus. E andou a semana toda, Senhor, o que é que eu vou dizer à senhora? Oh Deus, o que é que eu vou dizer à senhora? Vou-lhe dar a morada da igreja? Ela vai dizer que eu estou a gozar com ela. E assim foi, até que na sexta-feira, portanto, 2 dias antes do domingo, né, da reunião, Deus disse-lhe assim a ele, ou no coração dele, vai a este versículo assim, em Atos. Nós já vamos lê-lo, por isso é que eu não estou a dizer qual é o versículo. Nós já vamos lê-lo. E vê o que é que lá está escrito. E ele, quando leu, disse assim, glória a Deus, está aqui a resposta. Então no domingo a irmã, assim que acabou a reunião, foi ter com ele. Já com um papel e com uma caneta. Ó pastor, dê-me a morada de Deus, faz favor. E ele disse, olha, já agora onde é que a senhora mora? Ah, eu moro na rua tal, no número tal. Então, olha, a morada de Deus é rua tal, número tal. E ela, isso é a minha morada. Porque Deus mora consigo. Deus mora dentro de si. E mostrou-lhe a palavra de Deus. E ela olhou e disse assim, que engraçado. Eu fui budista durante 25 anos. Eu sabia onde estava o Buda, eu sabia a morada e chegava a enviar as minhas ofertas para o Buda por correio. Porque tinha a morada. E nunca me tinha percebido que este era o Deus vivo que vivia dentro de mim e que eu não precisava de fazer nada disso. É este tipo de revelação que eu quero que você tenha. Que Deus vive na sua casa. Deus vive dentro de si. Deus vive nos seus filhos. Deus vive nos seus netos. Deus vive nos seus primos, nos seus sobrinhos. Deus vive em toda a sua família. Deus vive nos seus animais de estimação. Que tantas vezes são usados para falarem connosco, porque nos recusamos a ouvir os adultos, porque nos recusamos a ouvir os nossos amigos, porque nos recusamos a ouvir o pastor. Deus fala connosco e depois tem que se usar de um bichinho de 4 patas de orelhas no ar para falar connosco. E olha, enquanto for o cão e o gato está tudo bem. Porque o balão foi um burro. Quem é que me está a entender? Todos os outros deuses criados pelos homens têm uma casa específica. Todos os outros deuses têm uma forma de serem confinados a um espaço. Percebe? Aqueles que adoram animais, onde é que eles os põem? Em jaulas? Ou põem-nos em fossos? Por exemplo, na Índia, eles gostam muito de adorar os crocodilos. Veneram as vacas porque dizem que é a reencarnação dos antepassados.
Se uma vaca se colocar a meio da estrada e decidir deitar para fazer uma soneca, está tudo tramado. Ninguém passa naquela estrada. Há um templo em Delhi, Nova Delhi, que eles alimentam, não expulsam os ratos do templo e alimentam-nos com leite, enquanto os pobres morrem à fome à porta do templo. Porque os ratos também são reencarnação dos antepassados. Não esteja a rir, porque muitos de nós andámos de joelhos em Fátima e a comprar velas do nosso tamanho. Tinha que gastar muito dinheiro para comprar uma vela do meu tamanho. Não é? Não sabíamos melhor. Por isso é que eu não estou a condenar você a ter sorrido, a ter rido. Estou-lhe a dizer é que eu já não consigo rir com isso. Eu fico com compaixão. Não sabem melhor. Eles pensam que se atirarem o filho para o crocodilo comer, porque há quem faça isso na Índia, e vou-vos dizer mais, se porventura já têm 2, 3 filhos e a mulher engravida outra vez, e se nasce uma menina, é garantido sacrifício para o crocodilo ou para um bicho qualquer. É garantido. Paquistão, Nepal, todos esses países da Ásia, daquela zona da Ásia Ocidental. Isto é muito sério. E você diz-me assim: oh, pastor, eles conhecem a Deus? Eles pensam que conhecem a Deus. Eles pensam que sabem onde é a casa de Deus. Eles pensam que estão a fazer o melhor para Deus, mas não estão. Dê graças a Deus porque você conhece a verdade. Mas dê graças a Deus porque você tem nas suas mãos o poder para dar a verdade aos outros. É isso é que nós temos de dar graça. Percebe o que eu estou a entender? Agora, o nosso Deus não é um animal. O nosso Deus não é uma estátua. O nosso Deus não é um ídolo. Não é um jogador de futebol. Não é um político. Não é um familiar. O nosso Deus é o Deus eterno. Criador dos céus e da terra e do mar e tudo quanto neles há. O nosso Deus é um Deus vivo, tremendo, infinito, poderoso, sustentador da vida. Na sexta-feira eu disse que Deus sustentava o universo na palma da sua mão. E até João me perguntou se Deus era infinito ou não, porque sustentava o universo na palma da mão dele. Mas o que eu quero que você perceba é que não há forma de separar Deus do universo ou Deus da sua vida, porque Ele mora dentro de si. Diga: Deus mora dentro da minha vida. Deus tem uma casa também. Abra aí comigo em Gênesis capítulo 2. Nós vamos ver como é que era no Velho Testamento e depois vamos ver o que é que Deus fez. Gênesis 2. Eu vou-vos dizer uma coisa. A primeira grande referência bíblica que nós temos acerca da casa de Deus é aquilo que nós chamamos o Jardim do Éden. Você sabia que a palavra hebraica para jardim não é jardim, é cultivo? Mas a Septuaginta, quando traduziu para o grego, tentou arranjar uma palavra harmoniosa para que aquilo pudesse ser entendível. Percebe? E então, a palavra grega para cultivo, ou para terra cultivada e semeada, é paradise. E é daí que vem do latim a palavra derivada paraíso. E muitos chamam paraíso ao Jardim do Éden, mas o Jardim do Éden não é paraíso. Entende? Mas não deixa de ser a casa de Deus. Porquê? Porque nós vamos ler em Gênesis capítulo 2 que foi Deus que plantou. Foi Deus que semeou. Eu até vou-vos dizer outra coisa. Todas as árvores que lá estavam, foi Deus que as semeou, plantou e preparou para o homem.
Em especial duas delas, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Porquê é que você... Oh pastor, então, mas se Deus deu a terra ao homem e colocou-o no jardim e disse para ele crescer e multiplicar e dominar sobre a face da terra, porquê é que o jardim era a casa de Deus? Porque, apesar de Deus ter colocado lá o homem, disse-lhe: desta árvore não podes comer. É como você arrenda uma casa e o senhorio diz-lhe assim: esta zona do quintal você não pode usar. Nem que seja só para lembrar que ele continua a ser, não é? Continua a ser o proprietário da casa. Percebe? É como se Deus dissesse assim: isto tudo é teu, mas não te esqueças que fui eu que fiz. E depois, pastor, não se esqueça, Deus ia 2 vezes por dia ter com Adão e Eva. Passeava por eles pelo jardim, tanta casa era dele. Veja aí, Gênesis 2, versículo 8, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Está a ver? Foi Deus que fez brotar, foi Deus que semeou e plantou, foi Deus que gerou o jardim do Éden. Então esta é a primeira grande referência da casa de Deus aqui. Deus plantou o jardim do Éden. Agora, o que é que nós aprendemos com o jardim do Éden? O que é que nós aprendemos com esta perspectiva da casa de Deus? É que a casa de Deus é lugar de partilha. Diga comigo, a casa de Deus é lugar de partilha. Oh, pastor, como é que pode dizer isso? Porque Deus partilhou da sua própria vida e da sua própria presença com Adão e com Eva. Eu digo-vos, eu espero que vocês estejam a ter a mesma revelação que eu tive ontem à noite. Eu fiquei encantado com isto, eu nunca tinha visto as coisas assim. Deus partilhou da árvore da vida, aquela que nos dá a imortalidade, que faz com que o nosso espírito seja imortal. Foi aquilo que Deus criou para gerar a imortalidade no homem. Entende? Deus partilhou, mas também partilhou o que o homem não podia tocar. Mas deu-nos livre-arbítrio e partilhava a sua presença e a sua glória ao nascer do dia e ao fim do dia. Então a casa de Deus é um lugar de partilha. E eles viviam, agora veja uma coisa, veja este segredo. Adão e Eva viviam na casa de Deus e mesmo assim pecaram. Às vezes eu fico assim um bocadinho perturbado quando ouço certos pastores dizerem: você não quer cair em tentação, esteja sempre na casa de Deus. Errado. Eu vou-lhe dizer o que é que a palavra de Deus nos ensina. Você não quer cair em tentação, você quer viver uma vida sem pecado, ou o mais aproximadamente possível disso, eu vou-lhe dizer: ande com Deus, cuide da sua família e cuide de tudo o que Deus lhe deu. Então, mas o pastor não acha que eu devo estar sempre na casa de Deus? Não. Porque se você for casado e estiver sempre aqui na igreja e a sua mulher não estiver ou o seu marido não estiver, prepare-se. Um dia chega à casa e vê um fulano sentado na sua cadeira, a comer no seu prato. Certo? Arrisca-se. A palavra certa é arrisca-se. Pastor, sabe, eu só me sinto bem na igreja. Eu concordo. À sexta-feira é difícil todos sairmos daqui. Ao domingo é difícil todos... Gostamos de estar na casa de Deus. Mas sabe uma coisa? Há aquele momento em que nós temos que... Não, eu tenho que ir almoçar com a minha família. Não, eu vou passar a tarde com a minha família. Não, eu vou passear, eu vou descansar, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Eu agora vou cuidar da minha outra parte, da minha vida. Quem é que me está a entender? Adão e Eva chegaram a um ponto que só se preocupavam com aquele fruto. Percebe? A pressão era tanta para pecarem, para caírem no erro,
que a grande preocupação deles, se calhar, era fugir da árvore da ciência do bem e do mal. E se calhar Deus, quando vinha ter com eles, gostava de passear por ali. Então, se calhar, já não havia assim tanto interesse em passear com Deus, porque iam passar ao pé da tentação. Vocês entendem? Cuide da sua vida. Não se limite só a uma coisa. Cuide da sua vida. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. Cuide do seu ministério. Posso ouvir um amém? Agora, a presença e a partilha de Deus não são o garante da ausência de pecado na nossa vida. Agora veja. Mas o arrependimento, escute bem, mas o arrependimento é o garante de permanecermos na casa de Deus. Adão e Eva nunca se arrependeram. Porque eles, se tivessem arrependido, Deus era misericordioso para recomeçar tudo outra vez. Eu tenho a certeza disso. Não está na Bíblia, mas eu tenho a certeza. Quem é que me está a entender? Vamos à segunda grande referência acerca da casa de Deus. Abra comigo em Gênesis 28. Vamos ver outra situação. Oh Irene, oh Irene, oh Irene. É papar, muito bem. Glória a Deus. Gênesis 28. Vamos ver a segunda referência acerca da casa de Deus. Vamos ver um pequeno episódio que se passou com Jacó, numa localidade que depois ficou com o nome de Betel, que significa casa de Deus. Entendem? Um momento impressionante. Vou-vos fazer aqui um pequeno resumo. Jacó tinha vivido uma vida pouco sã. Era trapaceiro. Sabe, ele era daqueles... Agora aqui, por exemplo, para aqueles que ainda estudam para o tempo da escola, aquele devia ser daqueles que, para jogar ao berlinde, ou levávamos um sacalhão dos grandes ou perdíamos tudo. Percebe? Era trapaceiro. Trocar cromos. Toma lá este e dá-me cá os 8 que tu tens aí. E tal. Quando a pessoa dava conta, eu estava enganado. Sabe porque é que eu posso dizer isto? Porque ele, por exemplo, um dia aproveitou uma fraqueza do irmão gêmeo, para lhe ficar com o direito à primogenitura. Nós hoje já não ligamos nada a isso. Hoje em dia, e em especial a nossa educação ocidental, já não nos faz ligar à primogenitura. Você não imagina a importância que tem a primogenitura. Sabe o que é a primogenitura? É darmos a verdadeira importância ao filho mais velho. Ele não é superior aos outros, mas temos que lhe prestar a honra por ser o mais velho. Sabia? E muitas das vezes os filhos são amaldiçoados porque se gosta do mais novo. Gosta-se mais do mais novo do que do mais velho, porque como é o primeiro e tal, mas o outro é pequenino, é mais engraçadinho, é rechonchudinho, diz umas pataquadas engraçadas e o mais velho é posto de parte. Está mal. Nós podemos, e eu sei que todos vocês gostam dos filhos todos por igual. Eu não estou a falar para ninguém aqui. Estou a falar ali para a câmara. Não, eu sei. Eu conheço a vossa vida, não é? Mas vocês também conhecem pessoas sem Jesus, que sabem, e vocês sabem que há pessoas que gostam mais de um filho do que do outro. Que isso é visível, infelizmente, certo? E nós que temos Jesus, aprende este segredo. O mais velho tem que ter honra. Eu sei que isto é estranho. A honra não está em servir o marido ou a mulher e depois servir o mais velho à mesa. Não, não é isso. Mas é honra no coração. Percebe? Ai, pastor, mas o meu filho mais velho está perdido. Mas continua a honrá-lo. É o melhor. É lindo. É o meu filho. É e tal. É a minha filha. É, não, isto, aquilo. Porquê? Sabe porquê? Porque é o seu primogênito.
E porque Isaac também ignorou a primogenitura, porque um nasceu ao mesmo tempo que o outro. Jacó vinha agarrado ao calcanhar de Esaú. Já imaginou, não é? Um era barbudo, nem um macaco. A Bíblia diz que ele vinha coberto de uma plumagem. É assim que está. Portanto, eu estou a transpor para português corrente. Era um Tony Ramos. Jacó era franzino, ruivo e de pele clarinha. Percebe? Mas nasceram ao mesmo tempo. Eles são gêmeos, só que são gêmeos falsos. E o mais novo tentou-se aproveitar do mais velho. O mais velho esteve a caçar durante 3 semanas, não caçou nada, vinha cheio de fome. E o mais novo estava a fazer uma sopa de lentilhas. Se calhar você não gosta de lentilhas como eu. Mas diz-se que no Médio Oriente eles fazem um caldo com tomate, com cebola, com tanta coisa, que ele fica assim um aroma tão bom que o próprio aroma dá vontade de comer aquela sopa de lentilhas. E então ele estava a fazer aquilo e o irmão chegou e disse: epá, podias-me dar um bocadinho? E o Jacó disse: está bem, eu dou-te, mas dás-me o direito da tua primogenitura. Vocês estão a entender? O outro pensou: ele está a brincar, é meu irmão, ele não me vai fazer isto. Está bem, pronto, fica lá com o direito à primogenitura. Comeu o prato de sopa, percebe? Matou a fome com algo importante. Você pode me dizer assim: ó pastor, mas espiritualmente teve valor? Teve. Sabe porquê? Porque quando Jacó enganou o pai, Deus não interviu. E sabe porquê que não interviu? Porque anteriormente o irmão tinha mesmo vendido o direito à primogenitura. Você percebe agora porque é que eu ensino tantas vezes cuidado com as suas promessas? Cuidado com o que você diz. Cuidado com essas coisas, porque Deus cobra de nós. O que é que Paulo nos ensina? Seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Vocês estão a entender? Isto é tão forte. Jacó enganou o irmão. A gente sabe lá quantos mais negociatas estranhas fez. Enganou o pai. Teve que fugir. Foi para a casa do tio. Longe para burro. E chegou à casa do tio. E o tio deu-lhe trabalho. Deu-lhe um rebanho para ele cuidar. E o salário dele foi sendo alterado. Apaixonou-se por uma das filhas do tio. Agendou o casamento. O preço para pagar o dote, isto hoje em dia já não existe isto, não é? A não ser em certas culturas. Mas naquele tempo pagava-se um dote para se adquirir o direito a casar com alguém. Trabalhou 7 anos. Houve a festa de casamento, o vinho era bom, à noite deitou-se. E de manhã, quando se apercebeu, tinha-se deitado com a noiva errada. Ele gostava da mais nova, que era Raquel, e quando de manhã acordou, tinha a mais velha ao lado dele, que era Lia. Foi-se zangar com o sogro, também era tio. E o Labão disse-lhe ele: mas tu pensas que eu sou parvo? Então tenho a mais velha para vender também e tu querias a mais nova primeiro. Não, ficas com a mais velha. Isto parece-vos alguma coisa? Então o enganador estava a ser enganado. Mas o amor por Raquel era tanto que ele trabalhou mais 7 anos para poder casar com Raquel. E você sabia que Raquel era estéril? Não lhe dava filho. A Lia ia estender a roupa e quando vinha já vinha com filho. Quase. Percebe? Agora estou a brincar, não é? Mas quase. O que é que eu estou a dizer? Que por causa do passado dele, você perceba, por causa do passado dele, ele começou a sentir o que andou a fazer a vida inteira. E um dia decide sair da casa do tio e põe-se a caminho. E a meio do caminho aparece um emissário a dizer que o irmão dele quer se encontrar com ele. Ele pensou: estou feito ao bife. Agarrou nas mulheres, nos filhos, nos criados,
na riqueza toda que tinha, e disse-lhes: vocês vão para ali, eu vou sozinho. E sabe o que é que ele fez? Mandou criados com presentes para o irmão. Presentes pequeninos, do tipo 70 camelos e 30 vacas, assim, umas coisas assim, percebe? Coisa pouca. E pensou: pode ser que com estes presentes eu consiga aplacar a ira do meu irmão. Não vá ao meu irmão, está a ver, fazer-me uma gravata à siciliana. Agora veja. Neste processo todo, neste caminho todo, antes de chegar até ao irmão, você sabe o que é que aconteceu? Ele pensou e pensou a vida, e veio sobre ele algo que faltou no Jardim do Éden. Uma coisa chamada arrependimento. E quando veio sobre ele o arrependimento, sabe o que aconteceu? Deus visitou. Gênesis 28. A partir do versículo 11 diz assim: e chegou Jacó a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Olha para mim, já alguém dormiu com uma pedra por almofada? Quantas vezes as nossas almofadas não são autênticas pedras, por causa dos problemas, das circunstâncias que nós temos? Jacó não foi diferente de mim, de si, percebe? Veja aí depois então, versículo 12. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Portanto, a primeira escada rolando. Você já viu que a Bíblia tem tecnologia e tudo? Escada rolando. Hã? Versículo 13. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-ão ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Versículo 16. Acordado depois Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amados, apesar de toda esta circunstância, o arrependimento veio ao coração de Jacó. E quando o arrependimento veio ao coração de Jacó, Deus visitou Jacó. E Deus, ao visitar a Jacó, dá-lhe um sonho e mostra-lhe que, aonde quer que ele esteja, há uma escada que liga ele com Deus. Aonde quer que você esteja, Deus está em conexão consigo. Deus está ligado consigo. Deus está ligado ao seu coração. Sabe porquê? Porque Deus está dentro de si. Diga: Deus está dentro de mim. Então Jacó acabou por ouvir a voz de Deus e teve um sonho. Teve este sonho espetacular, e quando acordou, teve revelação. Espera aí, este lugar é casa de Deus. Ou seja, aonde eu estiver é casa de Deus. Então esta revelação eu quero dar-la a si também. Aonde você estiver é casa de Deus. Ah, pastor, então e quando eu for ao mercado? Deus está consigo. E quando eu for ao banco? Deus está consigo. E quando eu for ao cinema? Deus está consigo. Por isso, cuidado com o que é que você vai ver. E quando eu for à discoteca? Deus está lá consigo. Cuidado com o que você lá faz. Deus e você não são dissociáveis. Ele habita dentro de si. Percebe? E aqui nesta passagem aprendemos um segredo tremendo. A casa de Deus também é lugar de arrependimento e oração. Você já viu o que é que já aprendemos? A casa de Deus é lugar de partilha, mas também é lugar de arrependimento e oração. E sabe o que é que nasceu daqui? Uma aliança de renovação, uma garantia de futuro.
uma aliança de salvação e de bênção de Deus por causa deste arrependimento. Por isso é que eu estou sempre a dizer, eu digo-vos e prego isto tantas vezes, que o arrependimento nasce sempre no vosso coração. Pecou, arrependa-se. Genuinamente. Pecou, arrependa-se. Falhou, arrependa-se. Magoou alguém, vá até com essa pessoa e arrependa-se. Quem é que me está a entender? Vamos ver outro exemplo. Êxodo 25. Abra comigo em Êxodo 25. Êxodo capítulo 25. Vamos ver o tabernáculo. Passaram-se muitos anos. Eu não sei se você já viu, uma coisa que nós temos aqui na parede da sala, do lado do corredor. Temos ali a história da humanidade, não é? Desde a fundação do mundo até 1900, não é? Até 1900. Eu, por acaso, na sexta-feira até estava a ver com o pastor João Carvalho e é engraçado, toda a genealogia está lá. E quando nós nos apercebemos de quantos anos passaram até Jesus, é impressionante. As gerações, não é? E os anos que passaram, até porque os primeiros viveram muitos anos. E só isto é uma coisa impressionante. E ao ver isto, eu vou-vos dizer uma coisa. Entre a experiência de Jacó e aquilo que vamos ver agora, passaram-se aproximadamente 2000 anos. Portanto, Deus quis sempre habitar entre os homens. Deus quis sempre estar connosco. Por isso Ele próprio é chamado de Emmanuel. Você sabia que o nosso Deus é chamado de Emmanuel? Jesus é chamado de Emmanuel, que significa Deus connosco. O seu filho, quando foi enviado, já foi para fazer esse laço, fazer essa união, juntar as duas extremidades, ser Ele a ponte de passagem para que Deus pudesse estar connosco. Amém? Êxodo 25, versículo 1 diz assim: E então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos e madeira de cetim, e azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, pedras sardónicas, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E agora vejam o 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Olha para mim. Até então, Deus seguia à frente do povo de Israel, de dia numa coluna de nuvem e à noite num pilar de fogo. Era assim que Deus se apresentava entre o povo. Quando o povo chegou ao Monte Sinai, a nuvem do Senhor desceu sobre o monte e o monte fumegava. A presença de Deus estava ali. Mas Deus queria habitar permanentemente entre nós. Por isso Ele disse a Moisés: vocês vão-me fazer um santuário. Agora vejam aqui uma coisa que eu ontem, quando estava a estudar, quando eu comecei a estudar esta parte, eu fiquei impressionadíssimo. Em quantos dias Deus fez o mundo? Quem é que sabe? Em 6 dias, é verdade. Ao 7º descansou, não é? 6 dias a fazer o mundo. Mas sabe quantos dias Deus levou a dizer a Moisés como é que queria o santuário? 40. Sabe o que é que isto nos mostra? Que Deus dá muita importância ao lugar onde Ele habita. Percebeu? Você percebeu o que eu disse? Deus dá importância a si, que é onde Ele habita hoje. 6 dias para fazer o mundo, 40 dias para dar instruções a Moisés sobre como é que ele haveria de fazer o tabernáculo. E você sabe o que é o tabernáculo na realidade? É a primeira casa desmontável. Eles montavam e desmontavam o tabernáculo, fossem por onde fossem. E era uma coisa impressionante. Em madeira, em panos de cetim,
como a Bíblia diz em 2 de Samuel, cortinados, mas era linda. E Deus agradava-se e habitava naquele lugar. Agora Ele habita dentro de mim e de si. Cuide do seu corpo, cuide de si. O seu pastorzinho está a fazer dieta, portanto. Faça ginástica, cuidado com o sal, coma comida boa. Não se limite a fazer aquelas comidas de micro-ondas. Pim! Ele não dá nada. É só gorduras, só nos fazem mal. Percebe? Seja cuidadoso. Eu posso continuar, quer eu continuar a dar bons conselhos? Posso-vos dar muito mais bons conselhos. Gostava também de dizer o seguinte a vocês. Este edifício, o tabernáculo, foi um edifício caríssimo. Se nós fôssemos a transpor para os dias de hoje o que eles gastaram em ouro e em prata para fazer tudo, estamos a falar de milhões de euros. Milhões de euros. E sabe o que é que isso mostra? Que o nosso Deus é um Deus que gosta da sua casa como deve ser. Agora, o que é que nós aprendemos com o tabernáculo? Duas coisas. A primeira coisa que nós aprendemos é que o tabernáculo foi a primeira casa desejada por Deus para estar com os homens. Enquanto que o jardim foi semeado, enquanto que Jacó reconheceu que era a casa de Deus, o tabernáculo foi a primeira casa desejada por Deus. Deus desejou o tabernáculo para estar connosco. E a segunda coisa que nós aprendemos é o seguinte: na casa de Deus há temor, há santidade, há adoração e há amor pela palavra de Deus. Ouviu o que eu disse? Vou voltar a repetir. No tabernáculo, na casa de Deus há temor, santidade, adoração e amor pela palavra de Deus. Posso ouvir o amém? Eu vou encurtar a mensagem. Eu tenho mais 3 pontos para vos dar, mas não vou abrir os versículos, só vou citar. Ok? Depois do tabernáculo, e o tabernáculo dura bastante tempo, e quando a nação de Israel começou a crescer e começou a ser próspera, e começou a ter outra condição social e política, Deus permitiu que David construísse um palácio para o rei. E quando David construiu o seu palácio e viu que tinha uma casa digna de um rei, feita de madeira de cetim, foi à janela e viu que o tabernáculo era feito de cortinas e panos. Entristeceu-se o seu coração e pensou: então eu habito numa casa tão boa e o meu Deus está numa casa feita de pano? E então ele chamou o profeta Natã, e disse-lhe: tenho o desejo de eu construir um templo para o Senhor. E o profeta disse-lhe: vai e faz conforme o teu coração diz. Durante a noite o profeta Natã foi visitado por Deus e Deus disse-lhe assim: vai e diz ao meu servo. Reparou? Deus não disse vai e diz ao rei Davi, disse vai e diz ao meu servo. Sabe que nós por vezes temos este problema. Eu sei que você vai entender o que eu vou dizer. Nós trabalhamos na obra, mas depois às vezes temos necessidade de reconhecimento. Mas se somos servos de Deus, o reconhecimento deveria ser sempre de Deus. Mas queremos o reconhecimento para nós. Ficamos magoados quando o pastor não diz que quem fez aquilo foi fulano e tal. Ele não disse que foi eu que fiz. Eu dei tudo. Eu fiz com todo o amor. Eu sei. E Deus também sabe. Mas a honra e a glória é para Jesus. Quem é que me está a entender? Então, antes que isso viesse a acontecer a Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, Deus disse a Natã: diz ao meu servo que eu aceito a ideia dele, mas o plano é meu. Quem vai fazer o templo sou eu. Sou eu que lhe vou dar as condições, mas não vai ser ele a fazê-lo.
Percebe? O que é que isto nos ensina? Ensina-nos que tudo aquilo que nós fazemos para Deus, a glória e a honra é só para Ele. Nenhum homem merece honra, nem glória, nem nada, nem sequer reconhecimento, nem visibilidade, porque nós somos sempre servos. Alguém dizia no Facebook esta semana: eu já não sou criação, sou filho. Concordo. Já somos mais do que apenas criação de Deus, sou filho. Mas por livre vontade, escute, por livre vontade, eu sou filho de Deus, mas assumo que também sou servo. E sirvo a Deus com todo o amor e com todo o carinho e com todas as minhas forças. E se Deus quiser e se Jesus não vier antes, até morrer, servirei ao Senhor. E serei sempre considerado um servo. De livre e espontânea vontade. E só assim eu serei livre. Só assim seremos livres. Posso ouvir um amém? Pastor, o que é que nós aprendemos com o templo? Aprendemos que a casa de Deus é lugar de oração e clamor. Lembra-se daquela passagem? Se calhar você não se lembra, mas eu vou-lhe ler aqui no instantinho. Que é a 2 de Crónicas 20. Não é preciso abrir. Eu vou ler aqui no instantinho para si. Quer ver? 2 de Crónicas, capítulo 20. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 9. Isto é o rei Josafá a falar. E esse rei diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. A casa de Deus é lugar de oração e clamor ao Senhor. Ó pastor, e depois? Depois entramos numa área que é o Novo Testamento. Quem é a casa de Deus? Ou qual era a casa de Deus? Era o templo, porque o templo de Salomão ainda era real, ainda era verdadeiro, ainda estava vivo. Já tinha sobrevivido a muitas conquistas, a muitas derrotas e batalhas, não é? Então quem era a casa de Deus? Olha, sabe quem era a casa de Deus? Eu vou lhe dizer quem era a casa de Deus. A Bíblia diz que o seu nome é Príncipe da Paz, Consolador, Poderoso, Deus Forte, chamado de o Cristo, Filho de Deus e oprimido e aflito. Foi assim que nós o reputámos. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo seu sangue fomos limpos, perdoados e transformados. E pela sua morte nos foi dada a vida para todo sempre. Sabe quem é que eu falo? Jesus. Jesus é a casa de Deus. Sabe porquê? Sabe o que é que ele chegou a dizer aos discípulos? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Jesus é a casa de Deus. Pastor, o que é que eu aprendo com Jesus? Aprendo primeiro que Deus enviou o seu Filho para ser casa para nós, para ser refúgio para nós, para ser habitação para nós. E aprendo também que a casa de Deus agora também é lugar de salvação. Aleluia. Diga comigo, a casa de Deus é lugar de salvação. E vou terminar com isto. Abra comigo em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Atos 7 diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 47. Nesta manhã diz assim, quer ver? Isto é o discurso de Estevão perante o Sinédrio. E a partir do 47 diz assim: e Salomão lhe edificou casa ao Senhor, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés.
Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Olha para mim. Deus já não habita. Escute bem. Por causa de Jesus se ter tornado a casa de Deus, Deus já não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Deus hoje habita em mim e em si, que é a feitura sua, a criação sua. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. E o que é que eu aprendo com esta visão da casa de Deus? Eu aprendo que Deus habita no coração do seu povo. Deus esquadrinha o meu íntimo e o seu. Que Deus habita em cada um de nós e que assim nós o podemos amar ainda mais. E assim, à medida que o corpo ou a igreja cresce e alarga e estende, porque tem a pedra de esquina que é Jesus como casa, há o equilíbrio. E então nós podemos afirmar com toda a certeza que nós somos o templo do Espírito Santo. Diga, eu sou o templo do Espírito Santo. Diga, eu fui tocado, abençoado e santificado pelo sangue do Cordeiro que habita em mim. Amém? Vamos ficar de pé. A igreja somos nós. A igreja sou eu e você. A igreja somos cada um de nós. A Diolinda, o João, a Irina, o Álvaro, a Donzília, o João, o Zé Manel, o Pedro, a Rosa, a Vera, a Margarete, o Rui. Cada um de nós. Nós somos a casa de Deus. A casa de Deus já não são 4 paredes. A casa de Deus já não é um templo. Olha, eu quando fui à Rússia fiquei chocado. Em Nizhny Novgorod, fui à igreja lá e quando entrei, fiquei com a sensação que estava num cemitério. Porque o pastor começou a dizer, ali está o Czar, não sei quê, e ali está a Czarina, não sei quê. E eu, dentro da igreja? Espera aí, dentro da igreja estão pessoas enterradas? E ele, é um costume, e ali está o não sei quantos, ali está o poeta não sei o quê, e eu assim, quê? Graças a Deus que nós somos o templo do Espírito Santo. E que por causa disso nós temos vida e não morte. Temos saúde e não doença. Temos prosperidade e não a pobreza. Temos Deus connosco. Príncipe da paz, o Senhor de todas as coisas. Posso ouvir um amém? Então diga assim, eu sou casa de Deus. Eu e a minha casa temos Deus no nosso meio. Diga, Jesus é a pedra de esquina da minha vida, da minha casa e da minha família. Deixe-me orar por si agora. Vamos todos baixar a cabeça. Eu quero orar por todos aqueles que estão aqui nesta manhã. E Senhor, eu trago todo este povo lindo à Tua presença. Trago também todos aqueles que nos estão a ver ao vivo e em direto. E eu te peço, ó Deus, que a Tua glória deixe sobre este lugar agora mesmo. Sobre cada pessoa aqui presente. Que a unção de Deus deixe também sobre aqueles que nos estão a ver ou ouvir. E a Tua glória, Senhor, possa nesta manhã operar maravilhas. Destruir toda a obra do diabo. Desfazer toda a maldição. Curar todas as enfermidades. Sarar todos os problemas no coração. Pai, decretamos em nome de Jesus cura interior. Não só nesta casa, mas também em todos aqueles que nos estão a ver. Cura interior. Cura divina. Libertação total e irrevogável em nome de Jesus, porque é essa a Tua promessa, Senhor. E Pai, nesta manhã eu te quero pedir também, Senhor, dá-nos a revelação da Tua palavra. Continua, Senhor, a mostrar-nos a verdade e mostra-nos o que é que Tu tens para cada um de nós. E, Senhor, ajuda-nos a ver e a entender que nós somos a Tua casa, que nós somos Teus embaixadores, que nós somos a Tua representação, que Tu és connosco e Tu estás em nós. Em nome de Jesus. Eu derramo a unção de Deus sobre toda esta sala agora mesmo.
a presença de Deus agora mesmo a encher e a preencher cada um dos que estão aqui presentes. Em nome de Jesus. A unção de Deus também a ser enviada para todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Enviamos a unção de Deus e todo o nosso amor, todo o nosso carinho para essas pessoas, para essas famílias, para esses lugares, para essas nações agora mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, a unção de Deus está aqui. Oh, a unção de Deus está aqui. Diga, eu recebo a unção de Deus na minha vida, no meu coração, agora mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ser a casa de Deus. Vamos fazer o que Deus disse no versículo de abertura. Vamos ter a coragem de deixar Deus limpar a lágrima dos nossos olhos, retirar a dor, retirar o clamor. Vamos deixar Deus habitar no nosso coração com força, com fé, com alegria, com confiança. Tenha confiança em Deus, tenha fé em Deus. Nem nunca desanime, porque Deus é consigo. E lembre sempre disto. A noite só dura o período em que o sol está do outro lado do planeta. Quer dizer que os problemas também só duram o tempo que você leva a dar a volta à sua vida. Dê a volta à sua vida com Deus. Tome decisões. Vá em frente com essas decisões. Busca Deus. Procura a sabedoria de Deus. Não se deixe arrastar pelas circunstâncias. Não se deixe ir pela correnteza da lama do pecado e do problema. E quando você se sentir verdadeiramente a lutar contra a maré, lembre-se que Deus está consigo. Ai, pastor, mas eu estou a remar com tanta força, custa tanto. Mas Deus está a puxar o barco também. Porque Deus só ajuda aqueles que tomam decisões no coração e as aplicam. Não tome decisões, porque você é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Amém. Amém. Aleluia. Quem é que foi abençoado nesta manhã? Glória a Jesus. Pai, nesta manhã eu te peço em nome de Jesus que a tua glória e a tua unção deixam sobre cada um dos presentes. Senhor, conduz-os todos a eles a casa, em paz, em segurança, em harmonia, cheios do teu amor, tocados pelo teu Espírito Santo. E, Senhor, que esta semana que entra seja uma semana de reflexão, seja uma semana de bênção, de sucesso, de vitória, e seja uma semana de muita força, Deus, para ganharmos muitas pessoas para Jesus, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem comigo, amém. Amém. Dê uma grande salva de palmas a vocês. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer assim. Há pessoas por quem eu quero orar e há outras que eu sei que precisam de oração. E eu não quero prender ninguém. Vamos terminar aqui. A todos aqueles que precisarem de ir embora, eu vos amo. Deus vos abençoe até sexta-feira e até domingo. E aqueles que precisam de oração, até quinta-feira. Muito obrigado. Até quinta-feira, muito obrigado. Até quinta-feira, não é sexta, quinta-feira, às 9 da noite. E domingo, às 10 da manhã. E a todos os outros, Deus abençoe. Aqueles que precisarem de oração, eu e os pastores vamos estar aqui para orar por vocês. Amém? Deus abençoe.